Olá a todos, o meu nome é João Fanha, sou professor, bailarino do Estúdio 8 e tenho feito estas partilhas à quarta-feira, partilhas culturais acerca de dança, de música, e a música é muito importante na nossa área e já tínhamos tido uma conversa com o Bruno Alves, um bailarino que foi professor do Estúdio 8, e foi uma conversa acerca das diferenças da condução, do trabalho de condução a par nas danças sociais e na dança contemporânea. E queremos lançar outras conversas com mais malta que está ligada à nossa área, e neste caso o convite foi feito ao Nuno Melo, que é um grande amigo e que é músico, primeiro que tudo, é músico profissional, que se foi ligando aos poucos à música latina e à música latina para dançar, e que, por consequência, também se foi ligando à dança, e a dança passou a fazer parte da sua vida, passou a fazer parte da sua socialização, e nós temos tido a oportunidade de trocar ideias, de trocar perspectivas diferentes dos dois mundos e integrá-las. Para mim e para a Raquel, o meu par, a música está antes de tudo o resto. É a música que nos faz dançar, e nós, como bailadores ou bailarinos, somos também uma parte da orquestra que ouvimos. Somos um instrumento silencioso. Pode até não ser silencioso, mas isso é um extra. Mas é muito importante sentirmos integrados na música que ouvimos e na relação com os outros instrumentos e com os músicos. E por isso temos feito uma série de noites, temos organizado noites em que valorizamos a música ao vivo, e tem criado uma série de trocas de ideias e de sinergias. Bom, entretanto, o Nuno é também nosso aluno, nós também somos alunos de alguma forma. A Raquel também tem aprendido com o Nuno, e vamos trocando ideias essencialmente acerca de salsa, porque é a área que nos apaixonou. Salsa, chá, a área que nos apaixonou, e então a ideia desta conversa é uma conversa descontraída, em que eu vou ocupar um bocadinho o espaço de quem vem da dança e cuida da relação com a música, e de um músico que de repente descobre a relação com a dança, e como é que isso influencia o nosso ponto de partida. Então, Nuno, eu vou-te se calhar fazer esta pergunta que já tínhamos falado um bocadinho a preparar esta conversa, que é: a partir do momento em que tu começaste a dançar, e já podes falar um bocadinho sobre que motivações é que te levaram a dançar, porque é que isso faz sentido. A partir do momento em que começaste a dançar, como é que isso influenciou a música que tu fazes também para os outros dançarem? Ahm, Pronto, obrigado, João, por teres convidado para esta conversa, antes de mais. É sempre um prazer partilhar aqui conhecimento. Não ser só entre nós as três, às vezes, ou com meia dúzia de alunos, às vezes, Uhum. com quem nos cruzamos, mas também ser assim em público, aberto ao público, não é? E sim, quer dizer, isto não é fácil falar disso porque isto é um processo muito longo, não é? Ou seja, eu antes de dançar salsa já gostava de dançar de uma maneira geral nas discotecas, quando havia música que gostava de ouvir ou assim, e pronto, a nível do gosto sempre gostei de me mexer, e obviamente que isso sempre influenciou a minha relação com a música em si. Mas sim, isto estamos a falar de um género cultural, quer dizer, que tem um peso cultural muito forte, um género musical que tem muita cultura, muita tradição em cima, e na verdade, dançar tem-me ajudado a perceber, quer dizer, até mesmo posso dizer a tocar melhor, mas especificamente esta música também. Portanto, hum, portanto, desculpa, É, faz mal. a tentar encontrar, que é mesmo quer dizer, dentro deste percurso longo, não é, que tem sido descobrir esta música, porque eu também não tenho tido propriamente aulas com ninguém desta música, não é? Tem sido um processo autodidata. Posso dizer, desde que comecei a dançar, desde que comecei a ouvir semanalmente música deste género, portanto, nem que fosse ir para as festas e ver as pessoas a interpretá-la, e depois eu também a dançar, não é? Tenho, quer dizer, tem sido uma descoberta uh,
intensa. Hum, Tu danças as músicas que tocas, desculpa lá. sim. E experimentas, ou seja, mas em que contexto? Eu já estive no concerto dos La Sonora Sim. e pude dançar, mas tu não consegues tocar e dançar ao mesmo tempo no ambiente social. Como é que tu consegues experimentar as músicas que tocas e que gravas? Experimentar em que sentido? Desculpa. Dançar, Sim. Bem, eu tenho músicas que eu toco, não fui eu que as inventei, não é? Portanto, à sim, partida eu inspiro-me sempre quando as toco. Uh, original. sim, portanto, tem sido, ou seja, vou sempre ouvir e é uma atividade que eu gosto muito que é tirar os arranjos, portanto, tirar os arranjos do ouvido e escrevê-los em pauta para os restantes músicos. Isso obriga-me a ouvir repetidamente as músicas, as partes instrumentais, que é uma das coisas que eu gosto mais, é a parte instrumental. De uma maneira geral, gosto muito de música instrumental. Pronto. Na verdade, a salsa até foi o que me trouxe mais para gostar mais do género de canção. Hum, Porque pronto, venho em contexto de jazz, portanto estudei guitarra e continuo a estudar, não é, a praticar, e gosto muito de fazer música instrumental com os meus amigos, de me sentar, não haver, sei lá, podemos estar a tocar uma música, mas há sempre a componente de improvisação, que também é uma coisa que me interessou na dança, que eu descobri que isso podia existir na salsa e não sabia, ou seja, na parte da dança, não é? Essa descoberta foi espetacular, foi uma coisa que me fez querer ir mais além nisto e não ir só semanalmente à aula para aprender qualquer coisa, não é? Uh, não tem nada de mal com isso, mas pronto. Mas portanto, estava a dizer aqui desculpa, no processo de aquisição dessas músicas, desses sim, originais, e de tirar os arranjos. arranjos. Estava a dizer que, portanto, perceber que podia depois, ou seja, ter isso tão presente, ou seja, conhecer certas músicas detalhadamente, onde é que para, onde é que começa, como é que são as frases e tudo, e depois perceber que podia dançar isso, eh, Hum, foi uma coisa que se alimentou mutuamente, ou seja, conhecer isso faz-me conseguir dançar esses momentos melhor. Eh, mas, mas agora, eu acho que por ter dançado tanto também, semanalmente quase, às vezes mais do que uma vez por semana, portanto, ir a duas, às vezes três festas por fim de semana, dançar este salsa, não é? Este género e dançar alguns desses arranjos e isso faz-me tocar melhor também. Ou seja, a minha percepção da música é completamente diferente e perceber o que é importante na interpretação da música depois musicalmente. Acho que nunca tinha chegado lá se nunca tivesse dançado e se nunca tivesse tido também, felizmente, conhecidos e outros professores também, ou seja, estas conversas que nós hum, costumamos ter, não tive só convosco, mas acho que vocês dão muita uhum. importância a isso e ter essas conversas constantemente, não é? Tem-me feito aprender imenso e desfrutar também, obviamente, depois no fim de contas, não é? Deixa-me só colocar aqui uma ideia e uma questão que é, eu também sempre Uhum, gostei, desde muito pequenino, gostei muito, fosse muita música, um, especialmente através do meu pai, da influência do meu pai, eu punha sempre os vinis, ele dava muita autonomia para mexer nos vinis dele. uhum, E eu andava, aquilo era uma brincadeira total para mim. E eu lembro-me, por exemplo, com os Beatles, tinha um espelho, era um espelho redondo que rodava, tinha espelho dos dois lados. E eu ainda não sabia bem inglês, mas fazia playback dos discos dos Beatles. uhum, E esta cultura da música e o descobrir mundos lá dentro, e mesmo com os vinis, com as fotografias e os desenhos e as letras, era um mundinho e isso sempre me acompanhou e eu sempre gostei de tocar de forma amadora, várias coisas e sinto que uhum, isso tive a oportunidade com a dança de explorar isso de outra forma, de dar-me uma certa facilidade, mas exploro com o corpo e à medida que nós fomos criando uma maior relação agora uh, uh, nestas experiências com música ao vivo e com a nossa atenção virada para a música, começámos a mudar também pedagogicamente algumas ideias nas aulas. Por exemplo, queremos sempre, cada vez mais, integrar música no movimento dos alunos por várias razões. Não é só por um respeito à música, mas
é por uma questão de rigor, ou seja, se há música no movimento é mais uma, uma referência, é algo mais que torna a estrutura mais sólida. Uhum. Conseguimos chegar por de várias formas. Conseguimos chegar em termos de movimento puro, movimento mais coreográfico, movimento mais estrutural, e podemos chegar pela música e percebemos que se as pessoas baterem palmas já é uma vantagem. Conseguirem cantarolar para dentro é melhor. Se conseguirem vocalizar a sério para fora, não se enganam mesmo. Pois. E a música ajuda a que a dança ganhe sentido. Porque mesmo que não haja música associada, nós conseguimos que a coisa seja menos abstrata portanto não temos que estar sempre a cuidar dela racionalmente, podemos cuidar dela com o corpo. Isso faz sentido ao contrário, ou seja, eu vejo, e alguns músicos são mais expressivos, eu acho que também tem a ver com o instrumento que tocam, quando vejo o Osvaldo Pegudo a tocar congas. Naturalmente há um movimento, há uma dança que é quase obrigatório. Uhum, sim. Mas lembro-me, eu costumo dar este exemplo, e dei este exemplo outro dia, do Léo com o baixo que é mais tímido, mas depois ao mesmo tempo há uma coisinha, sei que nem toda a gente está atenta, mas há qualquer coisa há uma dança interna que está a funcionar e eu adoro ver essa dança. Isso, e como tu disseste que a forma, por tu dançares muda totalmente a forma como vês a música, se tu associares movimento à música que crias, ela muda, ela torna-se mais tua. Penso que sim. Estavas a colocar questões que eu nunca pensei assim. mas falando agora assim, de repente, eu penso que sim, eu tenho sentido. Até, pronto, não estou aqui, não vou contar aqui a história da minha vida também toda, mas eu também meti-me da dança por um problema. Uma das coisas que me levou foi um problema de saúde que me impede de mexer, não é? Portanto, tem a ver com costas e a minha perna esquerda, pronto. E eu sinto, independentemente agora da dança, sinto que isso tenho vindo a descobrir que acho que isso me influencia um bocado a maneira como eu estou a tocar. Já mesmo antes de dançar salsa e de tocar salsa e tudo, estou contraído, parece que me estou a proteger sempre e parece que isso se reflete um bocadinho às vezes na música que toco, e justamente. Quer dizer, quando estamos a tocar música improvisada, não é só uma coreografia de dedos que eu decorei para tocar, entre aspas, aquela música. Ou seja, tenho que ter recursos para me expressar no momento e ter essa questão física. Penso que influencia um bocadinho a minha maneira de tocar e a minha maneira de estar, ou nem que seja aquilo que eu transmito para fora. Ou seja, o que eu sinto, por exemplo, a dançar é que também eu gosto de dançar, sinto-me à vontade quando estou a dançar, sinto-me feliz, consigo mexer, ou seja, estas questões do meu corpo não se metem no caminho, mas quando me vejo, sinto-me um bloco também. E esta coisa de tentar soltar isso, eu penso, ou seja, tem sido um processo também físico meu para descobrir o corpo e para me sentir mais descontraído a tocar. Eu penso que, sim, hoje, por causa disto, por causa de ter aulas de dança, por causa de experimentarmos com os elementos do corpo, com ter uma pessoa à nossa frente e estarmos a cuidar dela, não é? Isto tudo, ter estas dinâmicas todas à minha frente, sinto que descontraí um bocado e sinto que essa dança acontece mais. E se estavas a falar do Léo, acontece um bocadinho mais. E este processo, por exemplo, agora falando de La Sonora, não é? Desde que eu já tive outras bandas em que tentámos tocar música latina e que tocámos também, pronto, fomos descobrindo, não é? Já nos últimos 20 anos, não é? E sinto que. Mas La Sonora acompanhou o processo ou seja, eu criei mais ou menos La Sonora quando comecei a dançar. Ou pelo menos quando descobri que queria fazer isso semanalmente, sem. Assim, se pudesse, não é? Às vezes surge trabalho e não posso, mas se pudesse, fazia todas as semanas no social. Portanto, La Sonora foi criado com esse propósito e acompanhou-se sempre a dança, não é? Desde que eu comecei, e acho que me sinto muito mais solto a tocar e muito mais livre para interpretar. E depois, entretanto, meti-me num papel de cantar também. Que também não é confortável para mim. Não há, ou seja,
cheguei-me à frente, nunca fui vocalista, nunca fui. E isso também retrai, porque é mais uma coisa física. E esta descoberta toda de me soltar, de sentir os ombros descontraídos, eh, quando eu estou a tocar, quanto mais não seja, desfruto de uma maneira diferente e influencia. Portanto, eu acho que lá está, há músicos excepcionais que se calhar não se sentem nada confortáveis a dançar. Pois. Ou quando uma ocasião dessas se apresenta à frente deles, mas tudo isto é físico. Nem que seja Eu tomar. confesso que foi sempre daquelas coisas que eu tive inveja, que era. Geralmente tem a ver com os vocalistas, mas é aquilo Uhum, que se espera dos vocalistas, especialmente de uhum. bandas de rock, que é uma libertação física total em Sim, sim, concerto. sim. Não é? E às vezes vê-se que é uma coisa muito coreografada, Uhum. mas quando é real dá muita inveja. Sim, É um dá. momento de catarse total. Eu acho que Uhum. para mim, continuo a dizer, o concerto que eu mais gostei de ver, que mais me marcou na minha vida, foi do Bruce Springsteen. Uhum. Que idade é que ele tem? Foi no Rock in Rio. Ele já tinha mais de 60 na altura. Ele fez pá, uns 7 encores. Aliás, Pois. eles puseram o fogo de Passaram-me. artifício. O fogo de artifício para fechar o Rock in Rio começou a dar e ele ainda tocou mais coisas por cima. Aquilo, opa, e ele Sim, com ouvi 60 essa e tal história, não estava lá, anos, mas. sim, opa, fez crowdsurfing, atirava água com gelo por cima de si próprio, agarrou numas miúdas para dançar. E aquilo era muito. Fazia parte, obviamente, de uma perspectiva profissional. Percebe-se que ele tinha experiência naquilo, mas uma coisa muito livre. E fisicamente faz todo o sentido. É uma espécie de dança. Uma outra experiência que me marcou também, que eu disse assim, quando eu conseguir ter uma presença de palco assim, pronto, Uhum. posso ficar feliz, está feito. Foi com o Ney Matogrosso, Ah, sim, que, também. que tem muita dança, tem mais dança do que o Bruce Springsteen, obviamente, que Uhum. há uma coisa, há um gingar que ele usa, mas ele tem dois tipos de espetáculo e pelo que eu me apercebi é sempre alternado. Eu não sei se ele faz isso de propósito, que é ora vem numa de diva com muito feminino, com coisas dos anos 20, Uhum. quase nu, ora vem de fato e, e era foi um espetáculo no Coliseu em que ele vinha com uns músicos de flamenco, guitarristas, e ele nunca mais entrava e a malta uh, estava a bater palmas, ou seja, havia lá muita gente que gostava muito dele, não é propriamente uma pessoa desconhecida e faz cá muitos concertos e funcionam sempre bem, e então ele entrou com um grupo de pessoas e as pessoas acharam, pronto, é ele, bateram palmas, mas depois nada acontecia, achavam-se cá, não, são técnicos. E de repente apercebeu-se que estava ele mesmo lá, mas estava virado de costas e falava que o pessoa olhava para o chão. E, e aos poucos foi-se virando para o público e foi reconhecendo, mas as pessoas já estavam caladas, já não estavam a bater palmas. E olhou, e eu acho que ele tem esta coisa muito boa que é consegue ter um homem de espetáculo sem se sobrepor às pessoas. Ele usa a energia das pessoas. Uhum. E olhou para um lado e abriu as mãos, mesmo à diva, e nesta posição virou. Eu estou a fazer isto rapidíssimo. Claro, Ele claro. demorou uns minutos a fazer isto, de um lado ao outro do Coliseu, e aquela coisa ia ainda abaixo. Eu lembro que o chão tremia porque a malta se passou. E depois, obviamente, agarrou no microfone, começou a cantar e ele depois pode fazer isto que não há nenhum contraste, porque quando canta é a Uhum. sério, não é? Mas, mas houve ali um lado físico que é dança absoluta e que depois é integrada no resto da música e a coisa ganha uma outra vida. Mas pronto, isso foi assim uma história minha que eu adoraria poder estar à frente num palco a tocar e a ter essa experiência de libertação. Sim, isso é. Eu também, sim. Acho que isso. E não é fácil, eu falo por mim, não é?
Às vezes uma pessoa fica um bocado cerebral com a coisa do estudo e de praticar e de tocar bem, não sei o quê, e depois parece que falta ali qualquer coisa do bem-estar quando uma pessoa está em palco, não é? Não tem que ser necessariamente através da dança que tem que se expressar isso. Às vezes basta sorrirmos, basta qualquer Hum, coisa, quer dizer, mas sim, isto são tudo formas de expressão. E às vezes quando nos focamos só numa, assim, afincadamente, isso parece quer dizer, fica uma coisa muito obsessiva de um lado e não estamos soltos, não é? E, e- Pronto, eu ter esta experiência com a dança tem-me ajudado muito nisso. E obviamente depois quando toco estou muito mais descontraído, acelero menos nas músicas. Estou a ouvir a banda, porque eu também para poder dançar não estou só a dançar aquilo que eu estou a tocar, não é? sim. Ou seja, isto abre um bocado aqui o espectro, não é? Em vez de estar a tocar assim e estar Hum. assim fechado, de repente abre-se tudo e estou a ouvir o resto do grupo a tocar há mais sorrisos, há mais danças, há mais brincadeiras, há mais descontração. Isso é bom sentir e obviamente que isso depois é inevitável que passe para fora, porque pronto, sim, isto tem sido uma descoberta, ainda parece que ainda estou a descobrir isso agora com as aulas e tudo Mas deixa-me agora só colocar aqui outra questão, porque eu sei que é Uhum, importante, que não há grandes referências de salsa em Portugal por parte de uhum, portugueses, não é? Há vários grupos, essencialmente cubanos, uhum, pelo país, aqui em Lisboa, no Porto, no Algarve muito direcionados para uma onda turística. uhum. Mesmo cá também epá, é assim, quer dizer, imagino que seja um bocadinho difícil ganhar a vida. Nós, Sim, sim, nós, sim. próprios, nós próprios, ou seja, como bailarinos de salsa, ninguém ganha a vida em Portugal, sendo bailarino Só de com salsa. sal. Muito poucos, e mesmo assim muito poucos conseguem fazer isso de forma integrada, juntando a saída para o estrangeiro, mas é difícil. Mas para além disso, a música, uma orquestra de salsa tem montes de gente e por muito que uma pessoa tente simplificar, é, é outra coisa se integrarmos mais pessoas. E quer dizer, eu não sei, assim, grupos de portugueses, diz-me tu, posso estar eu. Outro dia alguém me mandou alguma coisa dos Afonsinhos do Condado, com coisas dos anos 90, chá e de salsa, Sim, mas houve outros grupos sim. portugueses. Eu penso que sim, houve outros grupos. Eu não estou muito familiarizado, Sim. mas sim, já ouvia falar de portugueses a tocarem. Eh, esse grupo que falaste era um deles. Por exemplo, agora falando noutro contexto, por acaso eu não sei exatamente qual é a formação, mas por exemplo, o Bernardo Sassetti tem um disco que é o Salsetti. E pronto, ou seja, pronto, não é a salsa que nós ouvimos no social, não é? Mas era jazz latino. Eu tenho que ouvir, não conheço. Ele também, eu sei que o meu irmão tinha, eu penso que o meu irmão tinha Aliás, esse disco vou e apontar. sim, ele não o encontra. Por acaso agora com o Spotify nunca me lembrei de pesquisar. Ahm, mas sim, era o Salsetti, pelo que eu ouvi dizer. E eu acho que o meu irmão tinha esse disco e depois emprestou a alguém, ou não sei se perdeu em mudanças e coisas assim. Sim. Pronto. E penso que o grupo. ah, Penso que o grupo. Pá, eu não tenho a certeza, posso estar a dizer aqui um. Posso estar a dar informações Hum, erradas, mas penso que o sim. grupo era de portugueses, pronto. Hum, e sei lá. É o Mas Raul Marques e os Amigos da Salsa. sim, também eu ouvia falar nesse grupo também, ou seja, mas sim, não há muita gente a querer aventurar-se para esse lado, não sei se calhar o pessoal encontrou outros caminhos também para fazer a vida Estou aqui a e- ver, é de 92. Raul Marques e Uhum. os Amigos da Salsa. Ligações Perigosas. E Putz. o Salsetti encontraste? Ou procuraste? Não, não, agora estava só a ver isto porque me lembrava do nome. Isso vou procurar a seguir. Tenho Aham. todo o interesse. Sim. Pronto, estava a ver É. se via aqui os nomes das músicas do Raul Uhum. Marques. Bom, mas de qualquer forma, a ideia era. É um bocado difícil. E em termos de Uhum.
em termos financeiros ainda mais difícil é. Sim, não é fácil. Nós ali no, Não há muito dinheiro. é um bocado, corremos um bocadinho por gosto, apesar de mesmo assim, acho que já, sei lá, conseguimos sair de alguns concertos assim com um orçamento mínimo, pronto, do que é aceitável. Outras vezes não. Mas nós também fazemos, é mesmo por gosto. Toda a gente ali, minimamente, tem assim uma paixão por isto e já passámos por fases, devemos fazer, não devemos fazer, porque lá está, isto cai, depois estamos a apropriar-nos culturalmente de uma coisa, pronto, que não é nossa, não é? Não é fácil e tem muita tradição, muita ancestralidade, especialmente na questão das percussões e tudo, e às vezes eu quero mesmo fazer isto, quero meter-me nesta posição, que, não estou a dizer aqui que levo com críticas ou coisas assim, que nunca gostei de ouvir, ou antes pelo contrário, as pessoas têm sido até bastante, quando falam, mesmo quem sabe muito, têm sido muito, apoiam Sim, muito e acham bom isso estar a acontecer, mas quer estar a fazer música assim ou pronto, quer estar numa aventura de estar a aprender isto, quer dizer, de estar a tentar descobrir ou vou fazer os meus trios de jazz. pois. Pronto, que Eu também tenho, eu tenho diz visto isso. alguma malta cubana a incentivar, não é? Incentivar, bom, músicos que nós conhecemos e que são nossos Uhum. amigos e que têm uma atitude boa, Uhum. mas foi que chegámos a eles aos poucos, não é? Sim, sim, Porque sim. apesar de tudo é uma comunidade relativamente, relativamente fechada sobre si própria. Mas, por exemplo, eu sinto alguma diferença, eu acho que isso não tem a ver com, provavelmente não tem a ver com a identidade de um povo, mas vejo com as idas da Raquel a Porto Rico que Uhum. os porto-ricanos têm muito facilmente valorizam quem dá destaque à sua cultura, não é? Eu acho que depois Uhum. com Cuba pode haver algumas diferenças pelo percurso político diferente e há Uhum. uma certa proteção de uma identidade própria. Isso pode ser estranho, mas eu acho que no caso da salsa, chá, acho que a própria gênese deste, desta forma de fazer música convida a isto. Portanto, mesmo que haja más línguas, que não me parece que seja o caso, mas pronto, mas pode Sim, haver. sim, também não. Nunca digo que nunca, não é? Mas eu Nunca, consigo perceber que possa haver más línguas, como existe noutros casos, alguém em dizer que todo isto é lado, não é? só nosso, um, não, quase não é uma questão racista, mas pronto, mas um bocado xenófobo em relação a quem faz coisas de fora. Mas a salsa propõe-se essa mistura com outras culturas e outras formas. E eu estou-me a lembrar aquele grupo japonês que teve muito na moda, eu acho que era nos anos 80, não é? Como é que se chamavam? No outro dia estava a ver qualquer coisa sobre eles que foram produzidos por um porto-riquenho sediado em Nova York e que foram um grande sucesso um, no Japão e depois em Nova York. Uhum. acho que faz Sim, sentido. Mas, não me lembro do nome. mas como agora mais uma vez estava outro dia uma conversa com o Léo, desculpa, eu falo bastante do Léo porque isto tem que ser contextualizado. Eu e a Raquel temos tido uma ligação forte com o Léo Espinosa, que é um baixista cubano, porque ele tem feito um percurso muito grande de ligação entre o movimento e a música, e temos feito um grande trabalho nesse sentido. E, e às tantas, o, eu agora, desculpa, agora perdi o meu. Estava a falar do. De, de- estavas a falar do Léo, Sim. estavas a contextualizar de onde é que. Porque é que estavas a mencionar o Léo, mas estávamos a falar de questões do povo se poder fechar, ou mais, ou seja, em relação à questão de estar a apropriar-me, podemos estar a apropriar Já culturalmente. me lembro, não era isso. Pronto. Não era isso, eu já me lembro. Isso é mesmo Ok, descontraído. bem. Sim, mas no caso dele, pá, é uma pessoa que tem feito assim um esforço grande e um respeito grande pelo interesse que nós temos nesta cultura. Mas, Uhum. bom, mas a questão inicial tem a ver com esta ideia de que é difícil tornar a coisa viável em termos comerciais, não é? Uhum. Sim, sim, Que sim. em Portugal não há muito dinheiro e é preciso pagar muitos músicos
E eu lembro, outro dia estávamos, aliás, estavas tu também numa tertúlia em que falámos de músicas que nos marcaram. Eu saquei de um disco que o Espaço Latino organizou, que organizou mesmo antes de terem escola própria e que depois me deram quando eu comecei lá, foi logo a seguir ao Salsa Latina. E fui ver as referências lá. E ao mesmo tempo, por muito pequeno que seja o contexto na altura, os bares e a forma como se apresentava aquilo tinham uma energia e um interesse no mundo latino, como algo exótico, não sei o quê, e sinto que hoje em dia já, já não tem tanto esse atrativo comercial, não? Pois, acho que não. Eu nessa altura também. Por acaso nessa altura eu acho que já andava a tentar tocar, não é? Com os Los Clubes. Tinha um grupo que o meu irmão formou na altura, pronto, e já andava, mas não tinha essa ligação com esse meio. Mas sim, mas cada vez que eu ouvia falar em salsa, isso, ou seja, a memória que eu tenho é essa, é de ser uma coisa muito. É isso, bares, muito tropicais, palmeiras, não sei o quê, luzes e tal, e o pessoal a dançar, e a música e pronto. É assim a memória que tenho, devia ter para uns 15 anos ou assim, e pronto, e era uma coisa diferente do que é hoje, não, é diferente. Hoje acho que toda a gente mesmo, quer dizer, eu não tive aulas de salsa nessa altura, as minhas referências eram muito mais pequeninas e não sei o que é que se pregava nessa altura, mas sinto que sim, que há assim uma vontade, pelo menos há algum, ou seja, das pessoas que já estão nisto há um bocadinho, há mais tempo, não é? Que há um certo cuidado em querer saber mais sobre a cultura, pronto, sobre e mesmo dentro da própria salsa já sinto que as pessoas, ok, mesmo que às vezes isto possa surgir num contexto de má língua, gostam mais de certos DJs do que outros, porque têm um gosto específico dentro da própria salsa. E ou seja, é giro ver que já não é só, ok, é tudo para dentro de uma panela, basta ter sopros e não sei o quê, ter aqueles ritmos a tocar por trás, aqueles ritmos, não é assim de uma maneira genérica, e pronto, e é exótico e estamos todos a divertir-nos, e acho que para o bem e para o mal, hoje em dia as pessoas, ok, já vou àquela festa porque gosto da música que aquele DJ passa e não gosto tanto de cá do outro, e não tenho que vir isso necessariamente como uma coisa negativa. Acho que é bom porque as pessoas têm a personalidade, têm gostos pessoais, e é bom que isso se manifeste um bocadinho, como também estavas a falar na tertúlia no outro dia, não é? Também tens ou na tertúlia num vídeo que publicaste, já não sei, mas queres contar a tua história também, e apesar de estás a servir um público, é importante para ti, para transmitir alguma coisa, que fales com músicas que digam alguma coisa, não é? Sim, foi no E é bom, parceiro. e acho que é isso, acho que se calhar, imagino, lá está, eu não estive presente nessa altura, mas imagino que na altura fosse uma coisa mais genérica, parece-me. Diz-me Olha, tu. eu... sim, havia uma grande misturada, mas havia uma grande vontade Sim, sim, não estou a de dizer que não havia juntarmos e de. gosto também. Só- ahm, sim, ao mesmo tempo, uma certa ingenuidade. O que eu acho, de alguma forma, é que se perdeu em determinada altura, as pessoas deixaram de perceber que valores e que identidade é que existia dentro deste meio, e começaram a misturá-lo com tudo. Eu acho que a salsa, sim, é um espaço de partilha, mas tem que ser sólido. E não quer dizer que não, se calhar culturalmente era um bocadinho mais básico, porque estava a começar e, portanto, havia concepções um bocadinho Novidade também. abonecadas, ou às vezes algumas até erradas. Quer dizer, eu digo pessoalmente, eu bebi muito o Espaço Latino e continuo a beber uma série de coisas que eles fizeram bem. Houve outras coisas que foram assim um bocadinho, umas experiências que não estava bem correto, que eu também fiz e que eu também experimentei, e acho que faz sentido. Mas, de qualquer maneira, havia algo na altura que eu acho que é mais honesto do que algumas coisas que se vê hoje em dia, que é salsa é uma partilha global e uma aceitação da diferença. E é festa, mesmo quando se fala de coisas duras. Sim, E ao tentar retirar este lado popular da coisa,
acho que perde um bocadinho. Pois. Por exemplo, eu acho, e isso eu também vou vendo em vários contextos, que há um grande respeito neste caso, entre músicos mais eruditos dentro da salsa e, e músicos mais populares, ou a música, o respeito entre o espaço para a música mais erudita e mais popular, porque todos se identificam como nós, os latinos, nós. Bom, também é muito abonecado. Há uma identidade latino-americana que às vezes é muito de cartilha, não é? Mas pronto. Mas há espaço para tudo isso porque valoriza, não é? E eu tenho essa sensação em relação à música portuguesa popular. Há um fosso tão grande que as coisas acabam por. A música mais popular acaba por perder qualidade porque não tem nada que a desafie. Porque ali não liga, não é? Então fica. Agora nas festas de verão eu tenho reparado que a coisa se tornou numa brutalidade de baixo e de percussão brutal daquelas automáticas em todos os tempos. Pum, pum, pum. Eu ouço ao longe, assim, a 1 km de distância, tu estás a chegar ao bailarico e pum, 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 pum. Sim. E na realidade, não precisa, eu acho que não precisa de ser uma coisa ultra espetacular, mas que tenha nuance e que tenha essa ligação. Acho que há lugar para tudo, quando a coisa é genuína. E eu, por exemplo, eu nunca tinha ido ver Kim Barreiros, sempre ouvi falar muito bem de Kim Barreiros pessoalmente. E é óbvio que eu sei que muita gente, especialmente muitos miúdos, vão ver Kim Barreiros porque tem um lado brejeiro, tem um lado sexual e acabam por passar até um bocadinho por cima do próprio Kim Barreiros para eles próprios se afirmarem como desafiadores. Mas fui ver pela primeira vez, acho que foi há 3 anos, há 2 anos, não parece. 2 anos. Então fui ver Kim Barreiros na Carvoeira, na Ericeira. E fui, olha, vou-me divertir um bocadinho, ouço aquelas coisas. A verdade é que depois fui com a minha prima e com o meu primo, com o marido da minha prima, e eles, entretanto, saíram e eu achei, pronto, eles vão-se embora também, mas depois apeteceu-me ficar. E a verdade é que ele é ultra profissional e aquilo faz todo o sentido na comunicação com as pessoas e tem referências em relação à música popular, à música tradicional, muito, muito variadas. Não é o pimba básico que tu apanhas em qualquer sítio. E isso surpreendeu-me, dá vontade, tu ouves ali uns ritmos, dá vontade de perceber então aquilo vem exatamente de onde é que há outro tipo de versão menos comercial, mas acho que o caso dele é um caso cada vez mais isolado, que a coisa está um bocadinho standardizada porque não há esse respeito. No caso da música latina, parece-me que essa aceitação da diferença e integração da diferença faz toda a diferença. Todos ganham e tem uma força enorme que se calhar cá, por termos perdido esse espírito em alguns contextos, enfraquecemos, porque independentemente do gosto específico que tenhamos, a identidade que eu sinto que fez com que eu me dedicasse a isto não é gostar de Latin Jazz assim assado, ou como alguns alunos há uns anos atrás diziam, a música dos martelinhos, ou gostar de dançar no 2 assim ou não sei o que mais. Eu e a Raquel sempre representámos um bocadinho esse mundo e depois na realidade estamos já há 3 anos e tal ligados a uma noite com música ao vivo, com música tradicional cubana e faz todo o sentido. Mas há uma perspectiva de fora de que tu tens de te encaixar e isso enfraquece, acho eu. Mas não é abrir a tudo de qualquer maneira. Sim, não é. É complicado falar dessas coisas, mesmo de música tradicional portuguesa, assim, mesmo quando se. Já tenho pensado nisto, tipo, quando tem raízes, nós temos raízes, ou seja, e não há que ter vergonha disso, há coisas a acontecer em recantos do nosso país, musicais que têm muito a ver com a música pimba, que mesmo esse lado ordinário, coisas improvisadas e de. Outro dia estava a falar também com o Xavier, que é o nosso trombonista, ele é de Viana do Castelo, ali da zona,
e fala das coisas das bandas filarmónicas e tanto desse lado mais de conservatório, não é? Mesmo pronto, que as bandas filarmónicas muitas vezes mandam os alunos para o conservatório, muitos dos metais, de pessoal de trompetes, trombones, tudo começa nas bandas filarmónicas, de lá têm a hipótese de fazer exames equivalentes ao conservatório, depois vão para as escolas superiores de música. E pronto, isso é um lado da coisa, e as competições que há entre eles e a bebida que aquilo envolve, aquilo é assim. É assim que eu já ouvi histórias também de uma amiga minha, também é de Viana. Aquilo, há uma competição, ela tem-me contado, uma competição de bandas filarmónicas que aquilo acontece assim num sítio no meio do mato, e aquilo é beber bagaço o dia todo. Pronto, tem um lado, mas também tem um lado, eles estão ali a dar ao litro para tocarem, quer dizer. Pronto, não pretendo com isto do álcool denegrir isso, não é nada disso, antes pelo contrário, quer dizer, há coisas a acontecer no nosso país que nós não temos noção, mesmo depois falando mais de ambiente de toca, de tasca, de desgarradas que há, de competições, que é um bocado equivalente ao blues, se calhar o que há nos Estados Unidos, quer dizer, as pessoas vão, improvisam um verso e se calhar são ordinários a dizerem as coisas, uma coisa tem raiz, tem aquilo não, pronto, pode ser os acordes que uma pessoa ouve no de sol e dó das músicas de Pimba, que eles estão a tocar por trás, mas aquilo, e não há que ter vergonha disso. Pronto, Não, e acho que sim, mas lá está, nós temos as cantigas de Chegar Mesmo a Dizer, e temos poesia erótica e satírica com séculos e séculos, não é? E de grande qualidade. E faz todo o sentido ligar o Bocage a esta experiência, mas depois é diminuída, e é uma pena, porque essa diminuição depois faz com que a coisa fique mesmo. Sim, não é que não haja coisas, entre aspas, baratas, não é? Mas que venham daí. Quer dizer, que depois toda a gente tenta fazer isto à sua maneira, não é? E os meios, ainda por mais agora, os meios estão muito democratizados para se gravar um disco, e qualquer pessoa faz isso. E acho que deve fazê-lo, seja bom, seja mau, a pessoa tem que fazer e pronto. Só que às tantas, de quem ouve também. Isto não é culpa só de quem ouve ou quem faz, mas quem ouve também, se puser tudo no mesmo lado, não é? E não tiver a curiosidade que tu tiveste de ver o Kim Barreiros, se cá tinhas uma ideia pré-concebida, uma ideia melhor ou pior, não interessa, tinhas uma ideia já feita disso e simplesmente quiseste ir ver um dia. Opa, eu tenho um sonho, porque o Kim Barreiros não só tem coisas tradicionais portuguesas, como tem alguns ritmos latinos. e a coisa funciona um bocado em modo piada privada, mas há um deus, um dia eu arrisco pôr como DJ de música latina, que é um bolero, que se chama Vaca Louca. Olha, eu não sei, eu não vou aqui dizer a letra, mas vão ver. Um bolero para o final de noite, um slow. Um bolero para fechar a noite. Así como usted me ve.